Denúncias contra a presidente Michel Temer e senador Aécio Neves causam enorme repercussão com o afastamento do parlamentar do Senado. Nas ruas, a palavra foi indignação. Tem que ter punição, sim. Se tem punição para o pobre, por que não para eles? Seja punido, né? Morador de rua é encontrado morto na tarde de ontem em Rio Claro. Quando o SAMU chegou, não havia mais chance de reanimá-lo. Guarda Municipal afirma que não havia sinais de violência. No dia da luta antimanicomial, vamos mostrar o trabalho realizado no CAPS em Rio Claro, com o objetivo de reintegrar os pacientes à rotina da comunidade. Câmara vota em primeira discussão reforma administrativa com corte de gratificações e cargos. Prazo estipulado pelo Ministério Público terminou no começo deste mês. E na última reportagem da série especial sobre a dependência química, o final de um ciclo difícil para o recomeço sem drogas e álcool. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. Ontem o Brasil levou mais um duro golpe. Na verdade, foi revelada uma situação que todos já deveriam saber. Afinal, como um governo corrupto pode ter a participação da figura principal, no caso a presidente, sem que o vice nada soubesse? A caixa de Pandora da política no Brasil parece que foi aberta de uma única vez. E nós, cidadãos, precisamos ficar atentos porque a confirmação do envolvimento de uns não deleta o que foi feito por outros acusados. O que foi mostrado ontem é mais um ingrediente do mesmo bolo, infelizmente chamado corrupção, e que impera em nosso país. A gente começa falando sobre isso aqui no Rio Claro Notícias, com a presença do nosso comentarista político, que está voltando no meio dessa turbulência gigante, doutor Antônio Carlos Gregato. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo Boa tarde, Paulo. Tudo bem, graças a Deus. Olha, vamos aos caminhos e possibilidades. Essa questão do governo, muito já se falava nisso, né? Existe um envolvimento comum e os cidadãos mais informados entendem isso. Essa denúncia, que tipo de impacto pesado tem? Quais são os caminhos possíveis? Bom, eu diria que essa denúncia, ela trouxe, assim, um grande impacto para a nação. E ela vai trazer vários segmentos. Por quê? Não é só a renúncia do presidente, não é só a investigação do presidente, mas sim de um grande número de políticos, e políticos de partidos importantes. Eu vejo que essa situação criada ontem, essa grande bomba, como todo mundo diz, ela tem uma repercussão muito grande no mundo todo, no mundo no sentido político, no sentido econômico, no sentido financeiro. Então, o presidente Temer, ele estava esperando alguma coisa nesse sentido, mas não como foi o acontecimento. O acontecimento foi muito rápido. Em questão de meia hora, a nação toda, o mundo todo estava sabendo do que aconteceu. Então, isso em relação ao senador Aécio Neves. Aécio Neves. Um dos principais opositores do governo anterior também na mesma barca. Você pode ver que eles demoraram assim muito pouco tempo para poder agir. E a ação foi rápida. O Congresso Nacional praticamente suspendeu todas as suas atividades ontem. Por quê? Porque está em jogo o equilíbrio da base governista. E a base governista, segundo a gente pode sentir, ela levou um grande golpe, ela se desmoronou, não existe mais a base governista. Doutor, a gente fez uma pesquisa aqui com relação ao cargo vago. Supondo aí, o cargo vago pode acontecer por 3 caminhos inicialmente. Renúncia do próprio presidente, o impeachment, no caso, já ser colocada essa questão em votação, ser votado e aprovado, e a cassação da chapa Dilma Temer, que é uma coisa, inclusive, que já está tramitando. Neste caso, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, assume, só que interinamente. Esse interino a gente explica por quê. Já ocorreram 50% do mandato, é isso? E aí tem quais caminhos devem ser seguidos a partir daí? O que deve acontecer? O presidente que assumir, ele vai assumir por 30 dias, e nesses 30 dias tem que ser convocado o Senado e a Câmara para uma eleição indireta, para ser escolhido o presidente que vai até o final do mandato para lá. Então é chamada eleição indireta. Então, agora, quem será o candidato? Essa eleição indireta, quem vota
São os deputados e senadores. Mas o interessante é que o voto é secreto, então ninguém fica sabendo em quem votou em quem. Isso eu acho uma grande falha da Constituição brasileira. A grande roubada nos você dias vota, atuais, votou. Provavelmente deverão aparecer 2 ou 3 candidatos. Certo. Então tem um primeiro lance, se ele tiver a maioria absoluta, o candidato é eleito. Senão vai para a segunda votação, que é a maioria, até chegar na maioria simples dos que estão votando. Agora, essa eleição tem que ser concretizada 30 dias do mandato. Então, quem assumir que, no caso, será sempre o presidente da Câmara, ele vai ter essa missão de trazer para o país um novo presidente. Agora, esse candidato, doutor, só te interrompendo, só para reforçar, seria um candidato com o seguinte perfil: qualquer brasileiro com 35 anos ou mais tem que ser filiado a partido político, ter os direitos políticos vigentes sem condenação por órgão colegiado, que no caso seria o Supremo Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Certo. Uma emenda à Constituição poderia convocar uma eleição direta? Eu acho o seguinte, eu vejo que não dá tempo dessa emenda ser votada para fazer uma eleição direta. Uma eleição direta vai mudar o quê? Vai mudar uma série de situações. Talvez, e acho que o mais correto, é uma eleição indireta, porque o mandato é curto. Nós temos 1 ano e meio só de mandato. Vai fazer uma eleição direta para 1 ano e meio. Vai ser um gasto muito grande, um desperdício de dinheiro para eleger uma pessoa para ficar lá até 31 de dezembro do ano que vem. Certo? Agora, a grande hipótese é o que está acontecendo, que os partidos estão se reunindo, alguns partidos já estão anunciando a saída da base governista. Por quê? Porque a base governista, ela não existe, ela caiu. Se você analisar bem, ela caiu. E com o impedimento do Aécio Neves de ser ainda o senador, e ele é obrigado a entregar os seus passaportes, porque ele está proibido de sair do país, a sentença que nós vimos agora há pouco, então a situação fica meio delicada. Então o PSDB está com um problema na mão, o PMDB está com outro problema na mão, o Temer está com a batata assando, ou ele aguenta até mais 6 meses através do impeachment, ou ele renuncia. Agora, a sua opinião, para a gente encerrar aqui, doutor, o senhor acha que acontece o quê? Eu, conhecendo um pouco a figura do Temer, eu creio que ele vai querer ir até o final. Vai encarar todo o processo. A não ser que ele tenha assim, uma grande pressão popular, uma grande pressão dos partidos, porque a oposição agora, ela vem na rua, ela já esteve na rua semana passada e agora ela vem com todo vapor. E a situação está, como disse, quebrada. Então, a situação quebrada, o que nós vamos fazer? Não tem que fazer nada. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Naturalmente, daqui para frente, esse assunto vai rodar e muito. E tomara que rode, tomara que limpe, se tiver que limpar, que limpe até a última peça corrupta deste país, para que nós, cidadãos, possamos ter um representante fiel ao que deve fazer pelo povo brasileiro. Doutor, muito obrigado pela sua presença, viu? Ok, Paulo, sempre às ordens. Nós fomos às ruas saber o que a população pensa a respeito dessa bomba que apareceu ontem. Uma matéria publicada ontem pelo jornal O Globo revelou que o presidente Michel Temer autorizou o pagamento de propina para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, depois que ele foi preso pela Operação Lava Jato. Nós viemos até as ruas saber qual a opinião da população sobre esse novo abalo da política brasileira. Uma palhaçada política hoje em dia, né? Tá uma bagunça, então tem que ser cobrado como se fosse um réu preso mesmo. Tem que tirar tudo, não precisa mais de político lá, viu bem? Para roubar, chega. Ai, tá difícil pra gente, né? A gente não sabe em quem confiar mais. Infelizmente. Todos eles têm que ser punidos, porque eu acho que tá todo por detrás disso, viu? Limpar tudo que tá lá, sair fora. Não deixar impune quando era Dilma, com ele tem que ser do mesmo jeito. Porque só assim vai mudar, né? O certo mesmo, como a gente já pede há muito tempo, uma direta geral já, mano. Acho que já passou da hora já. E foi mais um ponto confirmado para isso, né? Difícil a situação do povo, né? Mudar um pouquinho de assunto. Ontem, um morador de rua foi encontrado morto aqui em Rio Claro.
Jurandir Alves da Silva, de 54 anos, foi encontrado morto na calçada por moradores da região. Segundo informações do irmão, ele vivia na rua há 4 anos. Ele passava em frente de casa, eu dava um prato de comida para ele, dava água, depois ele continuava para a rua, a mesma coisa. Ele era conhecido porque sempre passava pelo local. Ainda de acordo com a população, Jurandir fazia uso de bebidas alcoólicas. A morte foi confirmada pelo SAMU. Chegando ao local, em contato com os moradores que moram próximo ao local que ocorreu a morte, eles nos informaram que o morto, no caso, ele encontrava-se sentado na calçada e em determinado momento ele passou mal e caiu ao solo. O médico do SAMU informou que não havia lesões aparentes, né, de agressão, né? Ele informou que a vítima encontrava-se em óbito, sem pulso e com as pupilas midriátricas, né, que são pupilas dilatadas. Depois do intervalo, o efeito cascata dos ataques cibernéticos da última sexta-feira. Na vara do trabalho, muitos transtornos por causa do sistema. Já, já. Hoje é o dia da luta antimanicomial. Um projeto que existe, uma data que existe para discutir justamente um tratamento mais humano para pessoas com problemas mentais. Principalmente reintegrando cada vez mais essas pessoas na sociedade. Érica era moradora de rua, passou por muita coisa difícil de superar. Somado a isso, o transtorno mental que a trouxe até aqui, o Centro de Atenção Psicossocial. E ela sabe o quanto é bom o acompanhamento que recebe. Eu gosto de fazer tudo, sabe? Porque quando eu tava na rua eu não fazia nada, mas agora eu tô fazendo tudo. Eu fico mais feliz de vir aqui e poder compartilhar com todo mundo, sabe? Porque isso já me faz bem, já me tira uma agonia, né? Cada paciente tem um projeto terapêutico singular. Como o nome já diz, funciona de acordo com as necessidades de cada um. O intensivo, que é aquele paciente que precisa estar mais próximo desse serviço, portanto, ele vem quase que diariamente em período integral. O não intensivo, que vem em alguns períodos, alguns dias, para determinados atendimentos e atividades, e o semi-intensivo, e o não intensivo, que é aquele que ele vem mais para consulta médica ou um atendimento psicológico. São atividades que auxiliam no tratamento. Um modelo totalmente diferente do que já foi usado por muito tempo. O lugar exclusivo para essas pessoas de tratamento era o hospital psiquiátrico. E a história vem mudando isso, né? Então hoje nós temos outros equipamentos, que a lógica não é mais médico-centrado, o foco não é na doença, mas é no sujeito que está ali e que sofre, que tem uma doença. Além da oficina de costura, eles contam com a de beleza e artesanato, e ainda mais com atividades físicas, como esporte dos mais variados tipos e o Lian Kun. E o principal, essas atividades acontecem fora do CAPS com o objetivo de ressocializar os pacientes. Outra oficina é a de geração de renda, que contém roupas doadas e artesanatos produzidos pelos próprios pacientes. Eles ganham por dia trabalhado, então durante a semana a gente faz o pagamento toda quinta-feira e o restante do dinheiro, que fundo de caixa nosso, a gente guarda para passeios, assim, para ir em pizzaria, para fazer piqueniques, para fazer viagens. Esse é o dinheiro do pessoal aqui. Karina é uma das atendidas que cuida do bazar e sabe da importância dessa atividade para ela. Gosto de trabalhar com vendas, trabalhar com o público. Aí anima a minha cabeça, ajuda a melhorar a cabeça. Olha, ontem aconteceu mais um acidente. Né? No dia anterior a gente já relatou um acidente na Rua 1 com a Avenida 8, né? Onde houve a batida ali numa motocicleta. E ontem, na mesma esquina, mais um. Segundo informações de testemunhas no local, a ciclista seguia pela Rua 1 e no cruzamento com a Avenida 8 virou sentido o bairro Cidade Nova. O caminhão que vinha ao lado dela teria feito a mesma manobra e acabou atropelando a ciclista. Ela teve sérios ferimentos na perna e foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros. Olha, ontem teve sessão extraordinária na Câmara de Vereadores aqui de Rio Claro para votar em primeira discussão a reforma administrativa. Reforma esta imposta pelo Ministério Público. O objetivo é melhorar a situação ali dentro do funcionamento da Câmara,
com cortes nas gratificações e também alguns cargos. O cálculo na estimativa de economia até o fim de 2020, quando termina o mandato, é de 4,8 milhões de reais. O dia 1º de maio era o prazo para que a Câmara de Vereadores apresentasse mudanças na casa. A primeira votação sobre o assunto só aconteceu 16 dias depois, em sessão extraordinária. Se trata da reforma da Câmara Municipal que é exigida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde dezembro do ano passado. Entre os pontos questionados está o desequilíbrio entre a quantidade de cargos comissionados, que são 54, quando comparados com os 16 concursados. Outro ponto colocado como ilegal é a gratificação de 60% do salário aos funcionários considerados no regime de dedicação exclusiva. Era uma gratificação feita através de uma resolução e nós sabemos que isso é ilegal. E nós tivemos essa postura, desde que nós assumimos aqui, de trazer a discussão no nível da moralidade, da legalidade, da transparência. Eu acho que isso é o princípio da nossa condição aqui como vereadores e, sem dúvida nenhuma, é uma exigência da sociedade para com as pessoas que ocupam cargos públicos. Outro assunto em discussão é o terceiro assessor dos vereadores. Este também pode ser um ponto questionado pela promotoria. Eu acredito que se a gente quer fazer uma economia, a gente tem que fazer uma economia por inteiro. E essa é uma apontação que o promotor faz, que é 2 cargos por gabinete. Eu mantenho os meus 2 cargos até hoje e vou continuar mantendo. A casa já transitava com o terceiro assessor em cada gabinete, que é necessário, né? Para o entendimento da maioria dos vereadores, mas não está nesses apontamentos que foram feitos durante esses 120 dias, né? Acho que há até um depoimento do promotor que isso pode ser que seja um próximo apontamento, mas por enquanto não é um apontamento que foi feito durante esse período. A reforma da Câmara de Rio Claro se trata de uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo e, caso não seja aprovada pelos vereadores e cumprida pela presidência da Casa, o presidente pode responder por improbidade administrativa. Olha, só reforçando para o entendimento do eleitor, essa reforma administrativa não foi feita de livre iniciativa dos próprios vereadores para economizar dinheiro. Foi uma colocação via judicial do próprio Ministério Público. Então, ou era fazer, ou era fazer. Olha, os ataques cibernéticos da semana passada, né, e há boatos até que outro esteja em andamento, causaram vários transtornos no mundo todo. Aqui no Brasil não foi diferente. Isso causou um efeito cascata em vários setores, inclusive na Justiça, que hoje os processos tramitam online. Na Vara do Trabalho, deu complicação por lá. Ela está cada vez mais presente. A tecnologia tem apresentado recursos importantes para quem quer praticidade e rapidez nas tarefas do dia a dia. Mas e se seus dados sumirem? Assim, de uma hora para outra? Terrível você imaginar que você fica exposto dessa forma, mas a gente também tem que investir em alguns procedimentos de segurança, assim como na casa da gente, a gente investe em cerca eletrônica, em contratar uma equipe de segurança à parte, com os dados que são eletrônicos também a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu pago um antivírus bacana. Olha, essa ideia não é tão exagerada assim, viu? Na última semana, foram mais de 125 mil sistemas de computadores atingidos pelo ataque cibernético, que alcançou 100 países. O alerta reforça os cuidados que se deve ter para o uso da internet e mostra o quão vulnerável a rede pode estar, principalmente por aqui. Primeiro, a gente tem que partir de uma premissa que não existe nada 100% seguro. A informática está em constante processo de evolução. Os processos de segurança também estão em constante evolução. Então, a partir do momento que desenvolve-se uma tecnologia, ela é nova. A partir daquele momento vão surgir vantagens, mas também vão surgir brechas que vão ser descobertas com o passar do tempo. E os efeitos da ação dos hackers ainda se arrastam. Na Vara do Trabalho de Rio Claro, a interrupção do sistema obrigou que algumas adaptações fossem feitas para minimizar os transtornos quase uma semana depois. O grande prejuízo realmente é, aos advogados que às vezes perdem o prazo para realmente entrar com as suas defesas. Então isso aconteceu realmente nas audiências da segunda-feira pela manhã. Tivemos uma procura muito grande de advogados que não conseguiram juntar suas defesas a tempo da audiência, o que foi resolvido com prazo posterior dado em audiência para a juntada da sua defesa.
nem conseguir acessar os sistemas dos tribunais. Todas as atualizações feitas pelos advogados, juízes e promotores diariamente tiveram que ficar para depois. A gente sentiu bastante e agora é correr quanto tempo. A gente tem os prazos, né? Também acumulou os prazos e a gente ficou surpreso porque é um sistema quase infalível, né? Bem protegido, mesmo assim nós fomos atingidos, né? Se um sistema considerado seguro como o da Justiça pode ser prejudicado, imagine o sentimento que fica agora quando o assunto precisa ser resolvido online. As pessoas acham que estão seguras, mas não estão, né? Não dá para confiar bastante nessas coisas, não, né? Se eles conseguiram entrar, alguma coisa tinha uma brecha ali para eles entrarem, né? Fica essa dúvida aí, o que eles podem fazer com os nossos dados. É tenso, hein? A seguir, a terceira reportagem sobre a dependência química, o momento de superação após chegar ao fundo do poço. Já, já. E começou ontem em Piracicaba a tradicional Festa das Nações. O primeiro dia já começou assim, com o engenho lotado. O convite é para uma viagem a 15 países representados na 34ª Festa das Nações de Piracicaba, considerado o maior evento de solidariedade realizado no município. Neste ano, 21 entidades representam as nações e, com a venda dos produtos, podem angariar recursos para a continuidade dos projetos. Nos bastidores, cerca de 7.000 voluntários atuam antes, durante e depois da festa. O evento segue até domingo e a expectativa é receber cerca de 80.000 pessoas durante os 5 dias. Para garantir o sucesso, claro, o cardápio variado com pratos típicos de cada país e muita música. Mas o clima promete deixar a festa um pouquinho mais fria, viu? Vamos conferir a previsão. Mudança de tempo nesta quinta-feira com a chegada de uma frente fria a São Paulo. O dia começou abafado e segue assim com céu nublado e pode chover agora à tarde e também no começo da noite em toda a região. Com isso, as máximas caem um pouco em relação à última semana. Em Corumbataí, máxima de 25 e mínima de 16 graus. Em Rio Claro, tempo bem ameno. A máxima também é de 25 e a mínima de 16. Maior mudança só mesmo em Tirapina. Por lá, a máxima não passa dos 24 graus e a mínima de madrugada cai para os 14 graus. Olha, uma escola de Rio Claro participou de um evento internacional que visa trabalhar um tema, né, principalmente voltado aí à natureza, e fazer essa molecada se mexer. Aqui é um verdadeiro campo de batalha, com direito à caracterização e até torcida, viu? Para vencer é preciso fôlego, agilidade e conhecimento. O que você faz para ajudar a salvar o planeta? Reduzir, utilizar, reciclar. A atividade hoje é assim, longe da sala de aula. O Dia Mundial de Aprender Brincando quer incentivar o desenvolvimento das crianças de uma maneira diferente. E olha, vendo assim, a gente nem precisa perguntar se eles abraçaram a ideia, não é mesmo? Prova totalmente diferente e divertida, com perguntas e respostas no ar livre, ao ar livre, coisas que eles estão desacostumados a fazer, porque normalmente é uma prova com lápis, papel, caneta, dentro de uma sala de aula. E hoje aqui a gente está desenvolvendo uma coisa totalmente diferente e divertida e que estimula muito mais o aprendizado. O Outdoor Classroom começou no Reino Unido e se espalhou pelo mundo. Em Rio Claro, esta foi a única instituição credenciada a participar da edição. A Estação do Bem funciona em horário inverso ao período de aulas no bairro Jardim Nova Rio Claro, atendendo crianças de 3 a 14 anos. O projeto é o único meio que eles podem ter esse tipo de atividade. Fora a parte de reforço escolar e de valores que a gente passa, a gente tem atividades de capoeira, de música também, que é outros horários opostos ao das atividades que a gente tem aqui. E como o nome pede, atividade fora da sala de aula. Nada mais justo ser também do lado de fora do portão.
Uma passeata foi feita para divulgar à comunidade todos os aprendizados. Mas calma, se você não pôde acompanhar, deixa que eles ensinam. As árvores trazem muito oxigênio bom pra gente, mas tem fumaça, fábrica, indústrias que poluem o ar, a gente não fica com um ar muito bom. Então a gente tem que, por exemplo, plantar árvore. Eu vou falar pra minha família. Tem que ficar atento, né? Sim, tem que ficar atento. O importante não é ganhar, é se divertir para poder ficar melhor, brincadeira, não brigar, senão vai acabar se machucando, daí não vai mais ter como brincar. Viu? Olha lá, última reportagem da série especial sobre dependência química. Nós mostramos a vida de 3 personagens que se transformou, né, a vida de cada um se transformou no inferno depois que eles conheceram as drogas e encontraram o fundo do poço. Hoje, eles também encontraram a luz no fim do túnel para sair desta situação e recomeçar uma nova vida. Eu me recordo de um caso que chegou aqui com um laudo de esquizofrenia, porque ele subia em cima do telhado da casa e arrancava toda a fiação, porque falava que está sendo vigiado, estava sendo perseguido. Na verdade, ele não tinha esquizofrenia. Era um vício tão ativo, um consumo, né, diário tão forte de cocaína que tinha deixado ele nessa situação. A esposa deixou ele aqui e falou assim, olha, eu estou deixando, mas eu não quero mais ele. Eu trouxe porque ele é pai do meu filho, toda a família adoece, não só o dependente químico. Hoje faz 3 anos que ele está bem, está em abstinência. Fazia 4 anos que ele estava afastado do trabalho. A empresa reassumiu ele, né? Colocou ele de novo lá. Se desprender requer coragem. É somente no vazio que o voo acontece. Eu fui tão tocado pela situação onde eu me encontrava que, assim, acredito que foram poucos os momentos assim que eu pensei em desistir. Diante da determinação, nascia um novo Rafael. Eu comecei a descobrir outros dons, na verdade, né? Porque, assim, pra mim, eu só era um simples bailarino. Eu não me via me fazendo outra coisa, assim, não me via fazendo uma outra coisa que não fosse dançar, que não fosse dança. E aqui eu conseguia ver que eu me comunicava muito bem, que eu conseguia escutar muito bem as pessoas, né? Que é muito difícil isso, hoje em dia principalmente, né? Então eu já estava sendo usado de uma certa forma já dentro do meu tratamento. Todo dia a gente acha que não vai conseguir. A fortaleza vem do sorriso e da única pessoa que não desistiu de lutar por ele. Ela ama eu de verdade por tudo que eu sou, porque eu não tenho nada para oferecer para essa menina no momento, a não ser o meu amor para ela. O amor dela vale mais que qualquer riqueza para mim. Casada com filhos da nossa família. Eu estou visando isso. Eu sonho muito com a família. Eu nunca tive carinho de pai, nunca tive nada que pudesse chamar de família. Eu esperava assim, encontrar um monte de meninos agressivos, com fissura, de drogas, mas não, foi completamente diferente. Eu cheguei aqui e encontrei meninos sem direção, dispostos a ter uma vida diferente, carentes, são super sentimentais. Eu achei que ele não fosse ficar. E ele já vai terminar o tratamento, né? Graças a Deus. Eu achei que ele fosse pedir para ir embora. Eu vejo que eu tô uma pessoa diferente, porque todo mundo nota. Eu vejo que eu saio e eu quero outras coisas. Eu não preciso beber, eu não sinto vontade da bebida. Eu vejo que vai ser um Paulo com um futuro melhor. Eu tenho insegurança, mas eu acho que ele mudou muito, ele amadureceu muito. E eu creio que vai ser difícil, o recomeço, né, o recomeçar. Mas ele hoje, ele sabe o que foi bom para ele, o que foi ruim, né, e o que foi bom. O que eu falo para ele, Paulo, o fundo do poço você já conhece.
Atualmente, são 11 acolhidos com idade entre 25 e 55 anos. A ideia é que este número dobre, já que a clínica agora faz parte do Cartão Recomeço, um programa do governo do estado de São Paulo para a recuperação de dependentes químicos em entidades especializadas. Ela é diagnosticada através de um médico do SUS e vem até nós, é onde nós podemos apresentar esse tratamento para ele. O nosso tratamento aqui, em média, são 7 meses. Lembrando que essa decisão deve ser tomada pelo indivíduo que quer internar de uma forma voluntária. Sem custos, o benefício para Rio Claro vem como esperança. Quando eu entrei aqui era particular, né? E não é um custo barato, né? É um valor alto, não é acessível. Então, assim, a gente está tendo esse privilégio de estar podendo oferecer agora um acolhimento sem um pagamento, né? Mas sei que sou capaz de vencer, superar. Eu não vou me entregar, nem pensar, não vão ver eu de novo chorar de tristeza. É isso. O Rio Claro Notícias termina por aqui. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.